Marcas familiares, porque meus pais não sabiam lidar com isso da melhor forma. E essas marcas emocionais que ficaram em mim, eu comecei a curar. Eu sou Sara Lambert, sou nutricionista funcional há 22 anos. Eu conheci a nutrição funcional e me apaixonei. Fiz muitas especializações no Brasil, fora do Brasil, e criei um método que se chama Sou Leve. Quando eu conheci a biofísica, eu entendi que eu podia, realmente transformar mais a vida do meu paciente, que além da bioquímica e da biologia do ser humano, faltava algo nessa tríade, que era a biofísica. Eu já entendia que o meio de diagnóstico da saúde tinha mudado, mas a terapêutica, eu não conhecia a terapêutica biofísica. E eu comecei a desenvolver, dentro do meu consultório, para os meus pacientes, moduladores. E eu tenho uma clínica grande em São José dos Campos, eu sou de São José dos Campos, e vários profissionais de saúde atuando dentro da minha clínica, e eles me pediam: doutora Sara, eu quero para os meus pacientes. E aí eu comecei a atender a minha clínica, e o meu método se transformou na minha marca. E aí eu comecei a fornecer para o estado de São Paulo, para o Brasil, e hoje eu tenho a Sou Leve Brasil e a Sou Leve Europa. Então eu envio para a Europa moduladores biofísicos baseados na ciência da medicina funcional. Eu acho que eu nasci com uma missão. E quando eu era criança, eu fui muito obesa. E isso trouxe para mim marcas, não só no corpo físico, mas principalmente nas emoções. E marcas familiares, porque meus pais não sabiam lidar com isso da melhor forma. E essas marcas emocionais que ficaram em mim, eu comecei a curar. Depois que eu me tornei nutricionista, que eu fiz a especialização em medicina comportamental nos Estados Unidos e comecei a me entender e entender que eu só podia cuidar de um ser humano se eu me cuidasse. E eu comecei a me cuidar, eu comecei a aplicar em mim, a construir uma família saudável, uma nova família saudável. Então eu ressignifiquei na minha vida, na minha família, saúde, e é através disso que eu consigo transformar a vida das pessoas. E quando eu vejo que eu posso trazer um pouquinho para os profissionais de saúde, que eles também podem fazer isso na sua vida, primeiro na sua vida pessoal, na vida profissional, e construir um futuro, é a minha missão de vida. É trazer, eu realmente acredito que nós estamos aqui para a evolução do planeta. Eu já ensino a biofísica aplicada à medicina funcional, que é dentro de cada interrelação metabólica que está acontecendo num organismo, para entendermos a causa do problema, não tratar aqui em cima, mas sim na causa, existe uma interrelação metabólica biofísica. Além da bioquímica, existe uma biofísica alterada. E eu ensino a interpretação de exames biofísicos a um raciocínio clínico avançado para criar um protocolo de tratamento realmente integrativo com a junção da biofísica. Antigamente, nós tínhamos uma pirâmide nutricional. Primeiro foi a roda do alimento, depois a pirâmide nutricional e depois veio o bombardeio das dietas, do sem glúten, do sem leite, do sem açúcar, da dieta carnívora. E esquecemos que tratamos seres individuais. O mais importante é a biofísica, ela analisa a individualidade do ser humano naquele momento. E a biorressonância, a epigenética, que são as análises que nós ensinamos e que eu atuo, me traz resultado porque eu analiso o paciente
individualmente e trato esse paciente de forma individual. E quando eu consigo, individualizar e entender cada célula, cada órgão, cada sistema de uma forma individual, aí sim eu consigo trazer resultado para o paciente. E o paciente traz a família, e o paciente traz os amigos, e eu consigo fazer com que o paciente tenha consciência de que ele é o protagonista do tratamento dele, não sou eu. Quando eu pergunto, sempre na primeira consulta eu pergunto: "Você está preparado para se curar?" E eu pergunto também: "Quem é o protagonista desse tratamento?" E ele diz: "A doutora?" Eu falo: "Não, é você. Eu posso te ensinar a ser protagonista da sua saúde?" Eu atendi uma criança que tinha o intestino muito preso. E a mãe veio me procurar porque essa criança não conseguia, de fato, eh eh, fazer cocô, não conseguia defecar. E ela sentia dores, ela tinha sangramento. E ela já tinha tentado de tudo: laxante, eh suplementação, mudança alimentar. E isso gerou um trauma na criança e na mãe. E a mãe precisava ser tratada junto com a criança, porque a criança ela absorve muito do cuidador, seja o pai, a mãe, qualquer cuidador. Então, na prática, é entender que o corpo, ele é corpo físico, mental, emocional e energético. E tem um campo familiar, um campo mórfico que quando você começa por aí a entender, a escutar, utilizar inquérito apreciativo, uma escuta ativa e entender e transmitir para o paciente: olha, a sua filha, ela pode não estar defecando, não por um problema alimentar, mas um trauma. Nós descobrimos esse trauma. O que aconteceu? Eh, e essa criança, ela recontou esse trauma nessa consulta, e eu consegui transformar isso numa história com ela, uma parte lúdica. A mãe se emocionou muito. Eu apliquei uma sessão de neurociência com essa mãe, ressignifiquei, entrei com os moduladores para agir na célula no nível, vibracional. A criança, no dia seguinte, conseguiu defecar. E depois o intestino dela começou a funcionar. E a criança começou a se alimentar melhor. E ela começou a ir melhor na escola. E a mãe falou: "Eu não sabia que a minha filha tinha um trauma emocional. Eu achava que era físico." Então, é entender de fato aonde é que começou o problema. Isso é integrar. A medicina integrativa é isso. É entender que corpo, mente e energia precisam ser vistos e compreendidos. E o profissional tem que estar preparado para isso.